Oi, tudo bem? Eu sou o Li Dias e o intuito desse canal é relatar as minhas experiências que foram adquiridas acerca dos livros que eu li, de ocultismo, magia, de oráculos em geral. Minha experiência pessoal. E hoje eu vou falar sobre banimento, algo que eu li nos livros no início da minha jornada e que a princípio eu não tinha compreendido. Aquilo tem uma função primordial, faz parte de ritos de várias vertentes. Por exemplo, meu primeiro contato com magia, que eu já devo ter relatado em outros vídeos que eu fiz, trazia meio que um básico para se fazer um ritual rúnico. E nesse ritual rúnico, a primeira coisa que tinha era um banimento. E esse banimento fazia uma referência às direções norte, leste, sul, oeste. E na magia tradicional, na magia ocidental, também existe essa correspondência com as direções. Atribui-se anjos ou arcanjos como protetores, como guardiões, atribuídos a cada uma dessas direções. Então, nesse ritual rúnico, foi o primeiro contato que eu tive com isso, e esse ritual de banimento trazia as forças daquela egrégora. No meu entendimento, que teve uma base cristã, eu busquei então um sincretismo. Eu busquei da força criadora, que eu conheço como Deus, para que eu conseguisse receber então aquela força e alcançar aquilo que eu buscava naquele ritual. E funcionou. A primeira vez que eu tive contato com um ritual de banimento, com uma oração de banimento, vamos dizer assim, eu era criança e eu lembro que eu estava com medo de dormir à noite, e a minha avó me ensinou então uma pequena oração, que era: com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, na graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Minha avó, uma senhora católica, me ensinou isso para poder dormir à noite sem medo. Então nós somos ensinados desde pequenos a fazer orações, por exemplo, antes das refeições, que também é um ritual de banimento. A ideia por trás disso, depois de minhas leituras, eu compreendi que funciona da seguinte forma. Existe um conceito muito antigo, que vem das religiões mais antigas, desde o xamanismo, e passa até mesmo pelas religiões nórdicas, pelas religiões que seguem ritos de magia cerimonial, por várias vertentes. Sempre tem essa oração que vai trazer uma força que é invocada para expulsar energias negativas. Esse é o objetivo quando a gente faz, por exemplo, uma oração antes das refeições. A gente busca essa energia para poder afastar essas forças negativas que possam estar impregnadas no alimento que nós vamos ingerir. Essa ideia vem do animismo. O animismo diz que existe alma em todas as coisas, que quando Deus criou todas as coisas, Ele pôs nelas uma alma. Óbvio, uma planta tem uma alma, mas não é como uma alma humana. É uma alma que tem lá o seu estágio de evolução, assim como uma rocha, assim como os animais. Por exemplo, quando se mata um animal e aquele sofrimento daquele animal é liberado, ele fica impregnado na carne. Se consumimos a carne, consumimos aquela energia negativa. Tem-se essa ideia de que tudo é energia. Na nossa existência, nesse mundo, nós vivemos numa situação, num estágio de energia densa, uma energia em estado condensado, de baixa vibração, digamos assim. Então tem-se essa ideia de que, uma vez infligido o sofrimento, por exemplo, no animal que foi abatido, esse sofrimento fica impregnado nessa carne que continha essa alma desse animal. E ao ingerir essa carne, a gente ingere essa energia negativa desse sofrimento. Então a oração tem o objetivo de banir essa energia ou de transmutar essa energia, que é de natureza negativa, para uma natureza positiva, trazendo então essa natureza transmutada para dentro de nós, em nosso benefício. Então o animismo, ele vem desde vertentes bem antigas, de várias religiões, de várias crenças, e ele perdurou durante séculos. E o cristianismo acabou abraçando muitos conceitos que vieram de crenças pagãs, que acabaram se amalgamando ao cristianismo, que vieram junto com seus novos convertidos.
E essas crenças perduram até os dias de hoje. Obviamente a gente fica sabendo disso de uma forma exotérica, uma forma superficial, porque o conceito envolvido por trás disso, o mecanismo e a forma como isso atua em nosso favor não nos é passado. Essa ideia de energia, de que tudo é energia, essa energia que nós comungamos com as coisas que temos contato, até a física já apresenta essa ideia. A física entende que tudo vibra, que nada está parado. E essa é uma das leis mais antigas, as leis primordiais, as leis do hermetismo. Diz que nada está parado, que tudo vibra, e a gente entende que tudo é formado por átomos, e os átomos estão com suas moléculas, com seus elementos em movimento. As moléculas formadas por átomos estão em movimento. Então, tudo isso está em movimento. A gente vê as coisas como se elas estivessem paradas. Por exemplo, um objeto inanimado parece que está parado, mas na verdade não está. Os nossos sentidos estão numa frequência vibratória que não é capaz de perceber isso. Isso é percebido, obviamente, com instrumentos de precisão. Aí fica aquela pergunta: como que os povos da antiguidade compreenderam isso e deixaram essa lei tão antiga? Eles tinham esse entendimento. Agora, como eles descobriram, isso é um mistério. Além dessa oração de banimento que eu tive contato através desse livro que falava sobre magia rúnica, nos grimórios medievais trazem também a sua forma de banimento. Por exemplo, na Kabbalah, que é a tradição hebraica oral, que traz os segredos contidos nas escrituras sagradas, os segredos que foram passados de Deus para Moisés e entregues aos sacerdotes, contém rituais de banimento que as vertentes mágicas cerimoniais realizam através dos salmos. Os salmos, eles contêm códigos na língua hebraica que chamam essas energias, que evocam, que atraem essas energias positivas, a energia da força criadora, e afasta coisas negativas. E eles são usados na Kabbalah para os mais diversos fins. Por exemplo, o Salmo 51 constitui um salmo de banimento, porque traz a força criadora para que ela trabalhe de uma forma que nós sejamos livrados de qualquer culpa, de qualquer sentimento negativo que nos coloque numa condição de dívida. E fazemos uso também do Salmo 91, que é um salmo que traz da força criadora proteção. Tem também, por exemplo, um ritual no ocultismo que foi desenvolvido por Aleister Crowley, que era da Golden Dawn, onde ele extraiu um trecho de uma oração hebraica, que é um banimento também. Ele fez uma pequena modificação nas posições, porque ela é relacionada com as direções, e ele mudou um pouco essas direções, mudou o arcanjo que é relacionado com cada direção. São 4 arcanjos, cada um ligado a uma direção. Leste, oeste, leste, sul, oeste e norte. Na verdade, eles seguem a posição leste, que é onde o sol nasce, pois vem aquela ideia de que o sol traz a luz, que leva embora a noite, que dissipa as trevas. O sol que traz a vida, que é a energia de atração, de energias positivas. O sol que concede energia à terra, que promove um processo de vida. Então, essa ideia fica dessa forma. O leste, atribuído ao sol, que é onde se inicia, também disse que o Templo de Jerusalém tinha sua entrada voltada para o leste. Por isso, na tradição, pelo menos na que eu conheci, se faz essa oração de banimento voltada para o leste. E essa oração de banimento hebraica trazia essa presença dos arcanjos. Então ela dizia, trazendo a presença do arcanjo Rafael para proteger o leste, do arcanjo Gabriel protegendo o oeste, no caso estaria atrás de mim, nessa posição que eu me encontro aqui agora, trazendo a presença do arcanjo Michael, que é o conhecido como São Miguel, protegendo meu lado direito, e do lado esquerdo, arcanjo Uriel, que seria, se eu não me engano, o arcanjo que teria pedido
por Deus, para não destruir os anjos que cometeram atos que desagradaram a Deus. Deus, então, em vez de destruir esses anjos, castigou-os de forma que eles ficassem aprisionados nessa dimensão que está associada, ligada à matéria. Então há livros que abordam esse trecho e falam que esses anjos, esses espíritos, a gente chama anjo porque vem do grego, ângelos, né? São mensageiros, que significa mensageiro. Então existem livros, existem obras que abordam esse tema e falam que esses espíritos ficaram presos à matéria, presos aos elementos. Que elementos eram esses? Eles atribuíam aos 4 elementos, que são fogo, ar, terra, água. Mas não necessariamente esses elementos em seu aspecto material e físico. Eles trazem também um conceito mais subjetivo. Atribuíram esses alimentos devido, por exemplo, ao fogo, ao calor, a essa ligação do fogo com a alma, com essa energia que anima, que vem de Deus. Então o homem seria formado desses 4 elementos. A terra simbolizando a matéria densa, a água simbolizando a ligação das emoções que são impregnadas na terra. O ar, que é o fôlego de vida, o espírito. E o fogo seria esse éter, essa chama divina, esse que nos dá a vida propriamente dita, que nos dá a razão e que nos dá essa semelhança com o Criador. Afinal, está escrito que fomos feitos à imagem e semelhança. Nós temos essa semelhança de verbalizar. Deus criou tudo pelo verbo. Então nós também temos essa capacidade de verbalizar. Por isso tem a oração, é uma chave primordial em toda a vertente mágica. Independente dela estar ligada à egrégora cristã, judaica, a oração, o verbo, é algo que é imprescindível. E existe até pessoas que fizeram testes. Tem um cara na internet, que eu não me recordo o nome aqui agora, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar. Ele fez uma experiência com água, onde ele coloca 2 recipientes com água, e em um deles ele diz palavras positivas, palavras boas, palavras agradáveis e congela. E o outro ele diz palavras de caráter negativo e congela também. E quando ele vai analisar os cristais de gelo, ele vê que aquelas que sofreram aquela ação de palavras positivas se cristalizaram de uma forma perfeita, com cristais bem organizados, enquanto que a outra se congelou de uma forma caótica, tudo desorganizado. Então daí ele concluiu que existe sim um efeito do verbo, dessa energia vibratória sobre a matéria. Então a oração traz sim influência diretamente sobre a matéria. Então essas orações, principalmente a de Crowley, por exemplo, que ele extraiu dessa oração judaica. Então eu não sou especialista, como eu falei em outros vídeos, mas eu procuro recitar essa oração no idioma hebraico. Obviamente eu não tenho sotaque adequado, eu devo ter um sotaque bem brasileiro, né? Mas eu faço dessa forma. Eu fiz as minhas modificações nesse ritual de banimento que ele elaborou, que é muito conhecido no meio ocultista, que é o ritual menor do pentagrama, que é o RMP. Tem muitos vídeos por aí circulando na internet. Mas eu vou fazer depois um outro vídeo onde eu vou explicar como que se faz esse ritual de banimento, que eu pratico todos os dias pela manhã, pratico também à noite antes de dormir. E eu posso afirmar que a prática desse ritual, com o tempo, vai te fazer ter uma percepção de energias sutis que normalmente você não vai poder alcançar. Pelo menos eu desconheço uma forma que não seja essa, uma busca incessante. Essa prática frequente de oração e de busca, pelo menos através dessa oração, foi a única forma até hoje, em toda a minha vida, que me mostrou a ação dessa energia que existe no universo, atravessando pelo meu corpo, e eu pude sentir isso. E não só eu, muitas pessoas declaram que conseguem sentir essas energias, sentem umas sensações de energia circulando o braço, o corpo, as pernas, ou sente uma espécie de um calor que eu consigo definir isso mais facilmente como uma energia vibrante. É assim que eu consigo definir. Então eu vou fazer posteriormente um vídeo ensinando esse ritual do RMP de acordo com a forma que eu adaptei, e depois faço também um vídeo ensinando o ritual rúnico. E é isso aí, pessoal.
Até a próxima.